Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre Convolutional Neural Networking aplicado ao contexto de TinyML. Nesse tutorial de hoje vamos falar como fazer o deploy de CNNs utilizando a Portenta H7, que é um microcontrolador do Arduino. Para isso, você precisa primeiro fazer a instalação das bibliotecas. É, as bibliotecas requeridas estão no arquivo requirements.txt. Estão aqui todas. Lembrando que o link para o repositório vai estar na descrição do vídeo. Após isso, eu faço a importação de todas as bibliotecas que serão utilizadas no nosso projeto. Aqui eu estou fazendo apenas a criação do nosso requirement. A biblioteca, o dataset que vamos usar hoje é o MNIST, né, que é um dataset com vários dígitos de 0 a 9. Né? Eles estão de 28 a 28 pixels, mas nesse projeto aqui em específico vamos fazer utilizando 8 por 8 pixels. Essa primeira função ele vai criar randomicamente o conjunto de valores de teste, né, x, que seriam os dados de entrada, y de saída, né, a partir de um sorteio aleatório dos valores contidos nesse dataset. Após isso, eu estou separando 60% para teste, ou desculpa, 60% para treinamento, 20% para teste. Após isso, eu utilizo essa função, né? E claro, aqui vai formar 80%, né? E os outros 20% serão utilizados para validação, né? Aqui também eu faço a modificação do shape, né? Da distribuição das variáveis. Ao invés de eu usar o tamanho 28 por 28, aqui eu estou usando 8 por 8. E os dados vão estar em escala de cinza. Chamando essa função getData, eu posso criar o meu dado de treinamento de entrada, de teste e de validação, bem como as saídas, que seriam minhas features, de teste e validação e treinamento. Seria, na verdade, as variáveis targets. Explorando um pouco o dataset, eu vou ter os valores 8 por 8, né, cada um. Aqui eu plotei alguns valores, no caso o 0, o 1, o 2 e o 3. O modelo que foi usado vai ser uma rede neural convolucional, onde eu vou ter uma convolução 2D, né, com a função de ativação ReLU, para uma entrada 8 por 8 por 1. Né? Também vou ter um pooling e um flatten aqui, e a camada de saída vai ser justamente do tamanho dos valores únicos que eu tenho na minha variável target, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4 até o 9. Então, cada posição, né, a posição 0 representaria o valor 0 até a posição 9, que representaria o valor 9, para a gente saber qual tendo o índice desses valores, qual seria a classificação, né, por meio dessa rede convolucional. Aqui eu tenho a estrutura da minha rede convolucional. Então, tem uma convolução, né, o pooling e o flatten e a camada densa. E aqui eu posso ter também a representação gráfica, né, de como é feito o processo, né? Ou seja, tem uma camada de entrada convolucional, a max pooling e a flatten. O otimizador que foi utilizado é o ADA e a função custo é a Categorical Cross Entropia, né? E a métrica para fazer essa avaliação é a acurácia. Realizando o treinamento da nossa rede, foi utilizado 50 épocas com batch size de 16.
E para validação foi utilizado o X-validate, né, e o Y-validate, que é justamente os dados que foram separados para validação. Aqui eu já tenho o final do nosso treinamento, uma acurácia de validação de 88,88% e uma acurácia de treinamento de 98%. Aqui eu estou salvando o modelo, né, no ponto Keras. E também tenho aqui o gráfico onde mostra a diferença entre o treinamento, a, a função custo, né, o valor da função custo em relação ao treinamento e a validação. Para fazer a avaliação, vamos usar a métrica de acurácia. Ou seja, vamos medir quantos por cento dos dados de teste, né, correspondem ao modelo verdadeiro, né, correspondem à saída. No nosso caso aqui, com os dados de teste, a acurácia foi de 95%. Ainda utilizando os dados de teste, vamos utilizar para plotar a matriz de confusão. Aqui na diagonal principal temos o acerto, ou seja, quando era 9, o valor predito foi 9 e o valor verdadeiro também foi 9. Então, só houve 3 erros nesse caso, né, das 37 valores, e 34 acertos. Do mesmo jeito, para o valor 8, né? Outro modo de fazer a previsão é poder enxergar de fato as figuras, né, obtidas a figura obtida com sua label verdadeira. Então, aqui eu fiz um plot onde eu mostro o valor predito e o valor verdadeiro, né, o valor de teste com a entrada de teste para mostrar, né? Então, nesse caso aqui, em todos os casos houve acerto. Ou seja, foi predito 3 e o valor real também era 3. Então, mostra que houve uma boa acurácia. Em seguida, vamos fazer a implementação no nosso microcontrolador. Para fazer a implementação no microcontrolador, eu preciso primeiro transformar o meu valor, criar uma função que transforme os valores obtidos do TensorFlow Lite para um valor, um array em C. Então, foi criada essa função que basicamente ela cria o arquivo model.h para ser embarcado no meu microcontrolador. Então, primeiramente eu preciso fazer a conversão. Nesse caso eu criei duas funções, a converter, na verdade uma função, a converter quantization model, que basicamente o que ela recebe? Ela recebe o modelo e recebe o nome que você quer dar àquele modelo. Daí ela utiliza funções do TensorFlow Lite para poder gerar o meu modelo, ou seja, ela vai fazer a otimização. Nesse caso aqui, ele está fazendo a primeira conversão para uma variável do tipo float 32. Então, ou seja, os pesos e os bias e os pesos eles estão sendo convertidos para float 32. E em seguida, após a sua conversão, esse valor em TensorFlow Lite utiliza aquela função que gera o valor hexadecimal para gerar o modelo quantizado que será embarcado no meu microcontrolador, ou seja, o ponto H. Do mesmo jeito, para converter para int8, sendo que para fazer essa conversão é necessário primeiro fazer uma transformação no meu dataset para manter ele em todo no tipo float32. Então foi criada essa função aqui, que é representativo dataset, que nada mais é do que ele recebe o meu valor de treinamento, né, e faz uma conversão para um valor do tipo 32, do tipo float 32. Do mesmo jeito que se seguiu essa questão da conversão para o float 32, se segue também para a conversão do int8. E do mesmo jeito, no final,
esse modelo convertido em TensorFlow-Lite é convertido para um modelo hexadecimal .h. Então, eu defino o nome do meu modelo como model, né? E ele vai estar contido na pasta models, Então, eu realizo essa conversão, daí eu consigo obter os dois modelos. Note que o primeiro modelo do tipo float32, ele possui um tamanho de 5.360 bytes. Já o modelo do tipo int8, ele possui 3.800 bytes. Então mostra aqui uma redução significativa no tamanho dos modelos. Além disso, eu criei também uma função para fazer a avaliação desses modelos enquanto a sua acurácia. No caso aqui, não mais o modelo que foi gerado pelo Python ou pelo TensorFlow. Aqui já seria um modelo quantizado, que seria o mesmo modelo que vai ser embarcado no meu microcontrolador. Então, eu faço para o float 32, nesse caso aqui seria o nome do modelo que é model, né? Novamente, underline float 32.s TensorFlow-Lite, que seria a extensão. No caso, float 32. Então aqui eu já tenho também a acurácia dele de 95,82%. E do mesmo modo eu faço para o de 8 bits, né? Então note que a acurácia fica bem similar um ao outro, né? Inclusive o tempo de processamento do int8 é bem menor, né? Apesar que esse aqui já está tendendo a zero, né? Mas por esse nem mostrar mais o número, com certeza esse número é muito menor que esse. Então, para fazer a implementação no microcontrolador, eu preciso primeiro criar o nosso sketch Arduino. Para fazer essa criação, eu utilizei a plataforma Arduino Cloud Editor, né? Que seria essa plataforma aqui. É uma plataforma online gratuita. Basta fazer uma conta nela para poder utilizar. O Sketch Arduino que eu utilizei, ele vai estar disponível no nosso GitHub com o mesmo nome, né, CNN, e lá vai ter as bibliotecas que você deve importar. No caso aqui estamos utilizando a biblioteca Eloquent TinyML na versão 2.4.4. Então eu utilizo a biblioteca, aí eu chamo o meu modelo que é o model.h. Esse model.h nada mais é do que esses valores hexadecimais que estão aqui. Perdão. Ou seja, para utilizar essa biblioteca, por exemplo, se eu quero usar o modelo float32, bastaria que eu copiasse todos esses valores. São bastante aqui. Então, copiar todos esses valores que já está copiado lá e substituir nesse sketch model.h. Substituiria aqui, bem como também o valor do tamanho do meu modelo, que também está lá. Se você baixar aqui, você vai achar. Então, no caso, o que está carregado no nosso modelo seria o int8. Então, seria tudo isso e esse tamanho aqui. Uma vez fazendo isso, vamos verificar como funciona o resto do nosso sketch. Então, eu defino a quantidade de entradas, ou seja, é 64 porque eu estou fazendo aqui uma multiplicação 8 vezes 8, né, que daria 64. Então, tendo essa multiplicação, 8 vezes 8, que seria justamente o tamanho da nossa imagem, dá 64. 10, porque é o tamanho da quantidade de variáveis target que a gente tem, que nós temos, ou seja, de 0 a 9. E esse valor aqui, tensor size, ele tem que ser maior ou igual do que o valor de memória que o modelo deve ocupar. No caso aqui, ele está pedindo 3.800, então aqui eu estou colocando 8, poderia ser 4, né, que indifere,
para que eu possa ter um valor maior ou igual àquele valor do tamanho necessário. Por fim, eu faço a chamada da minha biblioteca, né? Eloquent, TinyML, TensorFlow. TensorFlow, número de entradas, número de saídas e tamanho do nosso de memória necessária para alocar o nosso tensor dentro do microcontrolador. Por fim, eu chamo tudo isso de TF. Defino qual é a minha variável de entrada. Aqui eu coloquei uma que seria qualquer valor lá que foi utilizado como entrada, ou seja, 8 por 8. Então eu teria que ter um array com 64 valores que representaria a minha figura. E defino também um float de saída, que seria justamente o meu valor da predição, que ele vai de 0 a 9, ou seja, eu preciso de um array de 10, né? Então preenchido com zeros. Aqui eu faço a definição simples, né? Defino serial, begin, para poder exibir, tempo de delay e faço a inicialização do meu modelo. Então esse model ele tem que estar com o mesmo nome do que está aqui dentro. Então é esse model aqui. É o mesmo que está aqui. Se não tiver nenhum erro, né? Então ele verifica se está ok. Então se não tiver ok, ele printa o erro e diz qual erro foi. Se tiver verdadeiro, ele continua e entra no nosso void loop, né? Então aqui eu uso tf.predict. Então aqui eu vou exibir qual é a predição para cada um desses valores, né? Então aqui é basicamente só para mostrar mesmo como acontece essa predição. Mas o mais importante aqui é a questão da probabilidade para a classe. Ou seja, nesse caso aqui ele vai receber esse array que tem 10 valores. E ele vai verificar qual desses 10 valores é o que possui o maior número, que seria a maior probabilidade de ser a classe que esses valores de entrada correspondem. Ou seja, imagine que aqui represente a figura do número 0. Então, a posição 0 do ypredict, ele vai ter o maior valor. Então, ele vai dizer, ó, se é 0, o maior valor, então provavelmente a classe predita é a figura 0. Né? E aqui seria só para checar. Então, checar com o valor que está lá. Com isso, vamos fazer o deploy no nosso microcontrolador. Para isso, foi utilizado a Portenta H7, que é esse microcontrolador aqui. Para fazer o deploy nela, basta clicar 2 vezes no botão do centro, né? Aqui. Ela vai começar a piscar verde, assim. Então, mostra que ela está pronta para fazer deploy. Em seguida, eu venho até aqui. Preciso abrir o Arduino, o agente Arduino, para ele poder liberar. Então, uma vez abrindo o agente Arduino, eu já consigo fazer meu deploy. Então, ele já identificou que existe uma placa Portenta H7 e ele está na porta 5. Ok, uma vez está na porta 5, eu já consigo clicar aqui e fazer o upload do meu sketch. Então, aqui ele vai verificar. Vou abrir aqui para podermos ver. Demora um pouco, mas ele carrega. Enquanto isso, eu queria aproveitar para pedir para vocês verificarem a nossa página no Medium. Lá tem todos os nossos stories, né? No caso aqui, o último que foi sobre redes neurais convolucionais, onde eu explico passo a passo sobre as redes neurais, sobre o algoritmo, né? Como funciona, como é implementado, como é feito os cálculos do padding, né? Até essa parte que estamos fazendo agora da implementação propriamente dito, né? Também tem o nosso repositório para que vocês possam baixar o código, executar, aprimorar, deixar dúvidas. Então é um espaço aberto para que vocês possam interagir. Então aqui eu já tá fazendo
o deploy no meu microcontrolador. Uma vez que parou, ele desconecta a portenta. Então você vê aqui que já mudou a porta que está sendo utilizada. Então antes era 5, né, porque estava em modo de deploy, agora já está no modo de leitura. Vou selecionar novamente a porta e botar para printar o serial aqui. Então demora um pouco para ele printar, né? Vou reiniciar aqui, restartar o meu controlador e ele já vai fazer essa verificação. Então, ó, vou dar um pause aqui. Então, o que ele está mostrando, ó, essa aqui são as 10 classes, ou seja, 0, 1, 2, 3 até a 9. De todas essas, apenas a 0 obteve o maior valor, ou seja, aqui são todos os valores negativos. A classe 0, né, a posição 0 é a que obteve o maior valor. Então ele disse que a classe predita é 0. E de fato a classe predita é 0, o valor que nós escolhemos. Então é isso o nosso tutorial. Agradeço a atenção de vocês e considerem se inscrever no canal e deixar aí o like de vocês e os comentários. Muito obrigado.